Já de volta com a Manhã da Piedade nesta segunda-feira e agora vamos continuar falando sobre a sua saúde, viu? Recentemente o caso de uma atriz famosa chamou muita atenção, principalmente das brasileiras gestantes, né? Após ela dar à luz a uma menina e necessitar de uma cesariana em decorrência do diabetes gestacional. Agora, a artista informou em suas redes sociais que ocorreu uma complicação durante a gestação e foi necessária, então, a realização desta cirurgia. Daí, muita gente quis saber quais são os riscos e consequências dessa doença, tanto para a mãe quanto para o bebê também, né? Então, para a gente entender o que é diabetes gestacional, por que isso acontece, quais os riscos pode, né, trazer aí, se há uma forma de prevenir ou não, vamos conversar agora com a doutora Flávia Coimbra Pontes Maia, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e também Metabologia aqui da Regional Minas Gerais. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Obrigada por estar aqui para conversar sobre um assunto aí que as pessoas têm tantas dúvidas, né? Sim. Quando nós falamos de diabetes gestacional, nós estamos falando de quê? O que acontece com o corpo da mulher, doutora? O diabetes gestacional é uma forma de diabetes que é diagnosticada pela primeira vez durante a gestação. Geralmente nessa fase o corpo produz vários hormônios que contribuem para o aumento da resistência à ação da insulina. E com isso, os níveis de glicose no sangue ficam um pouco maiores. Então, esses valores maiores podem trazer consequências tanto para a mãe quanto para o bebê. Agora, há uma fase da gravidez específica que a mulher fica mais suscetível a desenvolver diabetes gestacional? Sim, geralmente a partir da 24ª semana de gravidez é quando esses níveis, esses hormônios estão mais altos, que acontece esse aumento dessa incidência. A gente tem que lembrar um pouquinho também que existe aquelas mães que já eram diabéticas antes de engravidar e que não sabiam. Então, essas mulheres a gente vai diagnosticar mais no início da gravidez, né? Mas o diabetes gestacional especificamente, a partir da 24ª semana de gestação, é a época mais comum. Agora, quais são os principais sintomas? As mães podem perceber, as grávidas ali, doutora? Aí é que está o principal problema. Como os níveis de glicose, eles ficam altos, num valor que pode trazer problema para a mãe e para o bebê, mas não tão altos que causam sintomas na paciente. Então, geralmente, ela não sente nada. Aqueles sintomas clássicos de diabetes, como urinar toda hora, boca muito seca, tonteira, ela não vai aparecer nessa fase. E também se confunde um pouco, por exemplo, porque a gente sabe que o útero comprime um pouco a bexiga, então essa vontade de eu banho fazer xixi né? é comum da gravidez. E aí, a descoberta é mesmo ali no exame? Sim, a gente tem indicação hoje de fazer o rastreamento universal para todas as grávidas, na 24ª, 28ª semana de gestação, fazer um exame de glicemia em jejum e um teste do destrozol, que é aquele teste que as mulheres bebem aquele líquido doce, esperam 2 horas e medem novamente a glicose. Agora, quais são, doutor, os fatores de risco aí para as grávidas que estão nos acompanhando? O principal fator de risco é a obesidade, né? A gente sabe que as mulheres que estão com peso acima antes de engravidar, elas têm uma maior chance de desenvolverem um diabetes gestacional. Também mulheres que ficam grávidas com a idade mais avançada, após os 35 anos. Um grande fator de risco é aquelas que já tiveram numa primeira gravidez diabetes gestacional, a chance disso recorrer numa segunda gravidez é muito grande. Mulheres que têm história de diabetes na família, em parentes mais próximos, também devem ficar atentas. Agora, a gente pode falar em prevenção desse tipo de problema? É possível prevenir de alguma forma? Sim, é possível, desde que você tenha uma alimentação saudável durante a gravidez, uma alimentação adequada, evite o ganho de peso excessivo durante a gravidez, a gente consegue evitar o aparecimento de diabetes gestacional. Exercícios físicos também contribuem, doutora? Sim, desde que haja uma liberação, né, do ponto de vista obstétrico, não tenha nenhum problema obstétrico que contraindique o exercício, ele é muito importante. Quando o problema é identificado, quando é detectado, né? Qual que é o caminho a seguir aí, tanto para a mãe quanto para o bebê? Assim que é diagnosticado, o principal é uma orientação alimentar, né? Geralmente, apenas com orientações de alimentação, evitando o excesso de açúcar, de carboidrato simples, consegue-se manter um adequado nível de glicose durante toda a gravidez e, é claro, atividade física ajudando nisso aí. Alguns casos que a gente não consegue atingir o controle adequado com a dieta e atividade física, a gente pode ter necessidade de entrar com alguma medicação, mas a maioria das vezes não é necessário. Só cuidado com a alimentação mesmo. É fundamental. Agora, quais são as consequências, doutor, doutora, quanto para a mãe, tanto para um quanto para outro em relação ao tratamento? Se não for feito o tratamento adequado, se a mãe não seguir a alimentação ou se não entrar com a medicação?
Existem chances de parto prematuro, né? Para o bebê, um bebê que pelo excesso de glicose circulando, acaba ficando um bebê que a gente chama de macrossômico, que é um bebê grande para a idade gestacional, e isso pode dificultar no parto, né? Por exemplo, o parto natural, ele é mais difícil para o bebê muito grande, pode trazer o risco de hipoglicemia neonatal, por o bebê estar acostumado com esses níveis altos de glicose enquanto ele está dentro do útero, e assim que corta o cordão umbilical, o excesso de açúcar da mãe deixa de passar para o bebê. Então, rapidamente tem uma queda da glicose no bebê também, que é a hipoglicemia neonatal. Para a mãe, o risco de eclâmpsia no final da gravidez também, né? E essa mãe, na verdade, depois que ela ganha o bebê, ela se torna uma pessoa de risco para desenvolver o diabetes no futuro. Essa é a próxima pergunta. O tipo 2, por exemplo, essa mãe, ela tem uma tendência maior a desenvolver esse tipo de diabetes? As mães que tiveram diabetes gestacional, em torno de 15% a 50% acabam desenvolvendo diabetes tipo 2 no futuro. Então tem que ter um acompanhamento mais de perto, A gente orienta que após 6 semanas depois do parto, o teste de glicose ele seja repetido para ver, geralmente logo após o parto, a glicose se normaliza. Então a gente faz o teste para ver se a mãe continua ou não diabética. E depois, mesmo que tenha normalizado, ao longo da vida, sempre cuidado com alimentação saudável, prática regular de atividade física, para evitar o problema lá na frente. Agora, doutora, tem uma pergunta aqui da Luana Lopes. Ela quer saber se existe algum cuidado especial na hora do parto de uma mãe que teve diabetes gestacional. Sim, a gente tem que ter, assim, não é uma contraindicação para o parto natural. A indicação de se fazer uma cesariana, ela vai depender de características obstétricas mesmo, né, da evolução natural da gravidez, então não é contraindicação para o parto natural, mas a mãe deve ser monitorada durante todo o parto, avaliação da glicose durante o parto, como ela está indo, se há necessidade de usar insulina ou não. E em relação ao bebê, logo depois que ele nasce também, é muito importante a monitorização da glicose nas primeiras horas de vida, justamente pelo risco da hipoglicemia neonatal. E quanto à amamentação, essa mãe que teve diabetes gestacional, interfere na amamentação? Não, ela pode amamentar normalmente, não tem nenhum problema. É até recomendado que ela amamente. Agora você falava do monitoramento do bebê, né? Há chances dessa criança também desenvolver, ter o problema, doutora? Crianças que tiveram diabetes gestacional são crianças que têm a chance maior de desenvolver obesidade e diabetes lá na frente. Então, ao longo da vida, essas crianças devem ser monitoradas e orientadas a sempre atividade física, dieta saudável. E no início ali, logo após o nascimento, então um acompanhamento mais de perto também é necessário, né? Mas o risco de desenvolvimento de diabetes para a criança, ele é mais a longo prazo, a curto prazo a gente preocupa mais com a hipoglicemia. Maria Furtado de Betim quer saber o seguinte, caso a mulher engravide novamente, né? Ela já tenha tido problema com diabetes gestacional, o risco de contrair a doença é grande nas próximas gravidezes? As mulheres, um dos principais fatores de risco é já ter tido diabetes gestacional numa gravidez anterior. Então, quem já teve numa próxima gravidez, ficar atento, comunicar com o obstetra, né? E fazer a monitorização da glicose. É indicado no início da gravidez fazer um exame de glicemia bem no início e se ele estiver normal, na 24ª, 28ª, fazer novamente o teste do estrosol. E a mulher que já é diabética quando ela engravida, e cuidado deve ser redobrado? Essa é mais difícil, porque geralmente, como eu falei, os hormônios da gravidez, eles tendem a aumentar os valores de glicose. Então, a mulher que já é diabética, ela pode ter um controle mais difícil durante a gravidez. Pode, por exemplo, a mulher diabética tipo 1 pode necessitar de aumentar as doses de insulina, precisa fazer uma monitorização bem mais frequente, bem mais rigorosa. Os níveis que a gente considera níveis adequados de glicose para uma mulher que não está diabética, eles são altos para uma mulher que é diabética, então a gente tem metas mais rígidas na gravidez. Então, o controle ele é um pouco mais difícil, sim. Quem tem casos mais na família, mães, irmãs que tiveram problema, essa pessoa deve ficar preocupada? Tem a ver essas questões hereditárias ou não? Sim, o diabetes gestacional ele é muito relacionado com quem tem parentes de primeiro grau, principalmente com diabetes na família. Mãe, irmãs que tiveram diabetes gestacional, existe essa tendência, sim, familiar. E elas devem prestar atenção e ficar atentas. Agora, a gente está ouvindo falar mais em diabetes gestacional ou realmente os casos estão aumentando, doutora? O aumento do número de casos, ele vem aumentando sim, porque a gente está tendo aumento de casos de obesidade, de diabetes na população de uma forma geral. Mas também houve um outro
problema que dificultou um pouquinho, porque mudaram-se os critérios diagnósticos. Então, os valores que eram considerados normais hoje, pela nova determinação da Organização Mundial de Saúde, são um pouco mais baixos. Então, por exemplo, a glicemia, que antes era considerada 95, nós passamos para abaixo de 93. Então, com isso também aumentou um pouquinho o número de diagnósticos. Então, mais mulheres sendo diagnosticadas, sim, né? Sim. Cuidar da alimentação, então, assim, é imprescindível, né? Quem nos assiste, as mamães que estão pensando em engravidar, né, já se programando, então, cuidar mais que nunca da alimentação saudável. A alimentação saudável é vital. O açúcar simples, né? Os alimentos com outras formas de açúcar, os carboidratos complexos, eles podem ser consumidos de forma moderada, né? Uma alimentação rica em fibras, né? Folhas, frutas e atividade física. Isso aí junto que vai evitar, então, que vai cuidar direitinho da saúde dessa mãe. E uma visita frequente, não só ao ginecologista, né, que está fazendo o acompanhamento ali, o nutricionista também é importante durante a gravidez, né, doutora? Ele pode dar dicas imprescindíveis para a mulher. Tá certo, doutora. Agradeço muito sua vinda aqui ao programa. Muito obrigada por participar conosco. Bom dia. Bom dia, obrigada. E você que nos acompanha nesta manhã, participe, interaja conosco. Tem as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram é @manhãdapiedade. Você pode mandar perguntas, pode inclusive sugerir assuntos de saúde, por exemplo, para tratarmos aqui no programa, né? @manhãdapiedade é o nosso Instagram. Tem o nosso grupo de WhatsApp que você pode participar conosco também. Nesse grupo você vai encaminhar uma mensagem para a nossa produção. E aí, automaticamente, a nossa equipe vai adicionar você a este grupo e você vai passar a receber todos os dias aí no seu celular os conteúdos, né, que são veiculados, que são divulgados aqui no nosso programa. Tem a catequese do Padre Wellington Santos, tem as dicas de saúde, né, com todos os profissionais que participam aqui conosco. Tem também o quadro Servo por Amor, tem aquelas receitas especiais, saborosas do chefe Luca Bahia. Você pode receber, então, tudo aí no seu celular. Para participar, mande uma mensagem quanto antes. Também não posso deixar de falar do nosso canal lá no YouTube, youtube.com/manhãdapiedade. Você pode se inscrever lá e você vai ser avisado toda vez que for adicionado um conteúdo novo, então, aí no nosso canal. youtube.com/manhãdapiedade. São várias as formas de você interagir, de você participar, de você sugerir temas, né, aqui para o nosso programa. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, você já sabe, né, é hora de pararmos um pouquinho tudo que estamos fazendo, a correria da segunda-feira e refletirmos, né, com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E tem também a consagração, a nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Não saia daí, eu volto já.